Podcast do Jorge. Pela primeira vez falando com alguém de Rondônia, futebol rondoniense que não tem tanta visibilidade, né, Odilon? Como é que tá essa realidade para ti que não é de hoje que você tá atuando aí, certo? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, né? Satisfação estar participando contigo. Agradeço pelo convite. Futebol de Rondônia é um futebol que é pouco visado, né? Visibilidade é mínima. Mas, assim, tem os seus pontos positivos, tem os pontos negativos, mas tem os pontos positivos também. Como você frisou, primeira vez falando com uma pessoa de Rondônia, né? Na realidade, eu não sou rondoniense, sou goiano, sou goianiense, nascido e criado em Goiânia, mas já resido em Rondônia já vai fazer 6 anos. E desse, 6 anos. Então tem 6 anos que eu estou trabalhando em Rondônia, né? De vez em quando eu saio para o Mato Grosso, Goiás, mas a maioria do tempo aqui em Rondônia. Eu tenho a sensação de que Rondônia realmente, até geograficamente, ele trabalha muito mais próximo com o futebol do Centro-Oeste do que do resto do Norte, né? Na realidade, não, é meio que longe de tudo, entendeu? Porque até para o futebol do Centro-Oeste fica muito longe. A logística para o futebol de Rondônia é Só complicado, né? Rondonópolis É, é, talvez seja perto, né? pior que não, Rondonópolis está lá na divisa com Goiás, né? Não, 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 Rondônia tem que está ser, aqui peraí, tem que próximo. ser Lucas do Rio Verde, assim, né? Perdão, né? Deixa eu Vai ver ser só aqui, uns 500 Jorge. quilometrinhos só, né? Não, 600. Cuiabá, aí dá uns mil e pouco. Ah, até de boa. Como que é essa realidade? Como é que você chega É, nesse mercado? Porque você foi goleiro profissional, aí foi isso. preparador de goleiros, auxiliar técnico. Como é que vira a realidade sua de... Primeiro, como é que você pendura a chuteira e, e muda de carreira? E como é que você vira treinador nessa região, hein? Cara, vamos por uma ordem não cronológica aqui, né? Vamos, igual você falou, como que eu vim parar aqui, virei treinador aqui depois de ter sido atleta, ter sido preparador de goleiros. Eu vim para Rondônia através de um convite de dois amigos meus, né? O Elmer Bueno, que é um goiano, mas já reside em Porto Velho há muitos anos. E. Oi, tá escutando? Acho que travou aqui. Tranquilo? Aí o Elmer me fez o convite para mim vir ser preparador de goleiro do Rondoniense. Ele assumiu a diretoria de futebol do Rondoniense, que é de Porto Velho, da capital. Me fez o convite e junto com o convite do Elmer veio o convite do Ariel Mamed também, que é um treinador lá de Goiás, que eu já trabalhava com ele, trabalhei com ele em algumas oportunidades. E aí nós viemos para Rondônia para trabalhar no Rondoniense. Rondoniense Social Clube, o nome do clube. E no primeiro ano que nós trabalhamos lá em 2016, nós somos campeões invicto do estadual, primeiro título do Rondoniense. E a gente fez uma campanha boa, disputamos o brasileiro da Série C, etc., da Série D, né? E fizemos uma campanha relativamente boa também. E aí no ano seguinte recebi o convite para ser preparador de goleiro do VEC, que é o Vilhena Esporte Clube. VEC lá em Vilhena é a primeira cidade entrando para Rondônia, é Portal do Amazonas, Portal da Amazônia que fala, né? Fica a 700 quilômetros de Cuiabá e 700 quilômetros da capital Porto Velho. E aí eu aceitei e fui para ser o preparador de goleiros lá. E aí, na época, o campeonato aqui era bem longo e o time não deu liga, passou um, dois, três treinadores, não deu liga. E aí eu assumi como treinador interino. E aí deu certo e aí fui seguindo. Foi Ah, vindo os não era um convites, plano alguns original teu, convites. ou pelo menos tão imediato virar treinador, assim. Não, não era tão imediato, não, cara. Aí surgiu a oportunidade, depois comecei a gostar, né? Que a princípio não gostava muito dessa área de questão de treinador, né? De ser técnico e tal, etc. Mas aí a primeira oportunidade eu gostei bastante, deu certo. E aí surgiu algumas outras oportunidades e aí estamos aí na luta, né? Na batalha para alcançar algo maior. É porque você é bem jovem, como treinador, de idade mesmo, mas até de experiência até que não é tão pouca, isso que é curioso, né? Você conseguiu migrar Uhum. relativamente rápido, pegou um Real Ariquemes, que é um time que tem um pouco Uhum. mais de expressão em nível nacional, curiosamente no feminino muito mais, né? Não sei por que que no feminino Sim, não tem uma expressão tão maior, investe há um bom tempo. porque subiu, né? É, não, mas não é de hoje, já falei no meu outro canal, que é o canal Outra Liga, com muita atleta, Uhum. e passou pelo Real Ariquemes e está pelo mundo hoje em dia.
né? Acho Sim, bastante tem curioso. bastante, né, nos clubes grandes. Isso, Sim, tem ou seja, bastante. investe bastante. Mas hoje, pelo menos a É impressão um que eu tenho é que trabalho. a realidade é que no masculino, Porto Velho tem muito mais grana, é isso mesmo ou não? Na realidade, tem mais mídia, né, o Jorge? Tem uma mídia maior, porque está na capital, né? Então, assim, a imprensa, a maioria da imprensa se concentra ali, então tem uma mídia maior. Mas em termos de aporte financeiro, eu acho que está igual, tá ali, pau a pau ali, digamos assim. Está bem equilibrado ali. Mas aí, questão É de mídia, porque, o Porto Velho tem mais. é porque acaba surgindo clubes novos aí. A Amazonas, por exemplo, tem uma final entre dois clubes novos, né? E tá surgindo, em Isso. todo lugar tá surgindo um clube novo ou outro. Como é que foi a realidade Sim. só no Guaporé essa temporada, depois de ter passado pelo Real Ariquemes, por exemplo? Cara, assim, eu não estava esperando o convite, recebi o convite faltando aí talvez 8 dias, 10 dias no máximo para a estreia. Bem em cima. Aceitei, bem em cima, aceitei, né? Cheguei lá, os atletas ainda não tinham se apresentado, tinha 4 ou 5 atletas apresentados, aí foi chegando aos poucos. Nós estreamos com 13 atletas, cara, ao todo, 13 Caramba. atletas, Quase que você tem que dois botar no o banco, uniforme lá para completar o banco. quase. E aí a gente foi trabalhando, né? A gente trabalhou o campeonato inteiro com 19 atletas só, mas a gente foi trabalhando, não foi o que. Porque assim, não teve planejamento, né? Eu ia falar aqui, não foi o que planejamos, mas não teve planejamento, né? Porque você apresentar faltando uma semana para a estreia, teve planejamento zero. E aí já tinha alguns atletas contratados, só que ainda não tinham apresentado, foram chegando, e a gente foi trabalhando. Em relação ao Real, foi bem diferente, porque o Real a gente teve todo um planejamento, né, a longo prazo, não foi nem a médio, foi a longo prazo. Mas só que assim, o Guaporé é um clube que tem uma estrutura muito boa, tem clubes de Série B no Brasil que não tem a estrutura que o Guaporé tem, Assumo né? meu desconhecimento. Assumo meu desconhecimento. Sim, depois eu te mando as imagens do centro de treinamento. Tem um centro de treinamento muito bom, que eu acredito que aqui na região norte, aqui, Rondônia, Acre, Amazonas, não tenha igual. Só que faltou planejamento. E vieram alguns jogadores estavam muito tempo sem atuar, e aí, infelizmente, não deu liga, né? Até pelo pouco tempo de trabalho. Mas foi bom para a gente estar em atividade, né? Porque a gente não pode parar, né? Temos que estar sempre em atividade. Quem não é visto não é lembrado. Então, dentro daquilo Você... que foi nos oferecido, foi uma campanha boa. Não fomos rebaixados, não classificamos, mas também não fomos rebaixados. É porque eu no meu outro canal, que eu falo só com o pessoal no exterior, eu costumava dizer que Uhum, Brasil é difícil, que o primeiro semestre é uma coisa, o segundo é outra. Mas não. Às vezes dentro do primeiro trimestre acontece um monte de coisa. O pessoal muda de clube para o verdade. segundo trimestre. Brasil é um negócio complicado, né? E uma coisa que eu vejo lá no outro canal é que de Acre, de Rondônia, Hum. muita gente vai para Bolívia. Já surgiu coisa para ti na Bolívia? Não, cara, nunca. Nunca surgiu. Já fui lá, né, uma vez. Até 2017, 2018, aqui em Rondônia, tinha um clube chamado Guajará Mirim, que é bem na divisa da Bolívia. Então, quando a gente ia lá jogar contra o Guajará Mirim, a gente atravessava lá pro lado da Bolívia para conhecer, né? Mas nunca surgiu nada na Bolívia, não. Tem alguns meninos que eu conheço, principalmente do Acre, que direto vão jogar a segunda divisão na Bolívia, alguns até a primeira, né? Mas para mim não surgiu nada ainda, não. E bom, tendo feito teu nome já nesse estado, qual que é a realidade hoje para ti? Porque você é um treinador bem jovem, você está com quê? 37, 38 anos, não posso estar falando besteira agora. Isso, isso. É, virou treinador, já tem uma bagagem boa de Copa São Paulo, de clube tradicional aí, já mais um torneio. Tá projetando o Odilon Júnior aí pelo menos como treinador hoje em dia, né? Cara, primeiro é concluir todas as licenças da CBF, né? Eu concluí a licença B agora, há alguns dias atrás, não tem nem um mês, né? Estava no Rio de Janeiro, concluí. Concluir todas as licenças e ter mais oportunidades em alguns outros centros, né? De clubes com mais tradição, Amazonas, Pará, Mato Grosso, para estar desenvolvendo nosso trabalho, né? E se as oportunidades vierem aqui em Rondônia também, ter oportunidades em clubes que vão jogar competições nacionais, né? Eu sei que é difícil uma competição nacional aqui para o estado de Rondônia, estado do Acre, mas nós conseguirmos ter a oportunidade em algum clube que vai disputar competição nacional, conseguimos fazer um bom trabalho, brigar pelo acesso, até mesmo ter um acesso, eu acredito que as pessoas vão começar a olhar diferente para o clube, para o estado e para as pessoas que estão à frente do clube, né, no comando técnico do clube.
sem dúvida, porque você vê na Amazonas, tem um Manaus que foi bem, aí sobe um Amazonas, a coisa mudou totalmente, né? O Barezão subiu de Já, um já nível dá, absurdo, né? já Você vê dá no outro know-how Acre, para o estado, né? sim, e vai subindo todo mundo, e aí é um campeonato que tem pouco time. Ano passado até comentaram que foi a segunda divisão, menor segunda divisão do país, com 2 clubes, né? Então, de Foi o fato, para trabalhar é ano difícil, né? atrasado. Sim. Dá um know-how diferente, né? Se conseguir um acesso aqui de uma quarta para uma terceira divisão, passar de fase numa Copa do Brasil, chegar até uma terceira fase, ou uma Copa Verde, você chegar numa semifinal, já muda completamente o patamar do profissional que está à frente do clube, né? Comandando a equipe, e muda também o futebol do estado, né? Igual você frisou aí lá em Manaus, né, lá no Amazonas, que subiu o Amazonas e depois subiu o Manaus. O futebol do estado já está tendo uma outra visibilidade, né? Já está em novos investidores, novos investimentos. A mentalidade dos diretores já está mudando, dos outros clubes, né? Porque sabe que se não acompanhar os dois que estão com a mentalidade de profissionalismo diferente, vão ficar para trás. Então, assim, o campeonato já, o Barezão já mudou completamente, né? Da água para o vinho. E eu acredito que se continuar dessa forma, tanto Manaus quanto o Amazonas, a tendência é o futebol do Amazonas crescer cada vez mais, porque é um estado novo, não, um estado grande, um estado que tem dinheiro, né? Tem um bom aporte financeiro, então acredito que se continuar nessa mesma pegada aí, vai desenvolver bastante futebol. Da mesma forma que em Rondônia, no Acre, nós temos que ter um acesso para o futebol aqui deslanchar, ter mais visibilidade, né? Os profissionais que trabalham aqui ter mais visibilidade para o restante do Brasil e ter mais oportunidades, porque aqui tem bons valores, né? Só que é um mercado pouco explorado por ser longe do grande centro, mas tem bons atletas, tem bons treinadores, né? Tem bons preparadores físicos, só precisa desse empurrãozinho aí, desse up aí, né? Um time conquistar o acesso para as pessoas começarem a olhar diferente aqui para a região. Mas é um Bom, futebol se eu não, bacana. se eu não tô do lado do investidor, eu tô do lado de divulgar. Meu primeiro entrevistado aqui do canal foi Álvaro Miguel, que fez história no Atlético Acreano, tá no Eu sei Maitá, quem é. que tá com investimento Uhum. legal. Tô feliz demais de falar contigo para também divulgar o esporte na região, porque realmente a Eu mídia tive, acaba sendo muito eu tive regional ou muito nos oportunidade. grandes, né? Uhum. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Álvaro, né? Quando eu fui contratado para o Real Ariquemes, aí logo em seguida veio a pandemia e parou tudo, né? Aí quando voltou às atividades, o Real contratou ele para ser o treinador do profissional e eu era o treinador do sub-20. Então teve aquele elo de ligação ali, acompanhei bastante ele aqui no Real. Aí depois ele foi embora e eu assumi. É um profissional que fez história no Acre, né? Sim. E tá querendo refazer, pelo menos em nível estadual deve conseguir, mas ele relatava aqui que, por exemplo, um problema que teve lá em Roraima é que o estadual começou tarde, daí para disputar alguma coisa nacional fica complicado, né? Não É, ajudaram muito, né? É, sim, aqui também o estadual começa depois, né? Para você ver, a maioria dos estaduais já estão se encerrando, ou já se encerraram no final de semana passado, e aqui agora que vai começar as semifinais. Então começa tarde também. Mas eu creio que é mais porque não tem um time na elite, né? Então eles atrasam um pouquinho o início para ver se estende um pouquinho mais o calendário, né? Para o estado não ficar muito tempo sem esporte. porque não tem no segundo semestre algum outro torneio, é isso? Ou não? Para o profissional, segundo semestre não tem nada, cara. Entendeu? É Porque tem só o muito estado que tem estadual. copas, né? Tem bastante. Tem estados que tem copas, né? Igual o Mato Grosso no segundo semestre tem a Copa FMF, o estado de Goiás tem a segunda e a terceira divisão, e bastante. A maioria dos estados tem outras competições no segundo semestre, né? Rondônia não. Rondônia só tem o campeonato profissional da primeira divisão, logo depois os campeonatos sub-20 e a segunda divisão, e aí acabou. A partir de agosto não tem mais eventos esportivos profissionais, né? Ah, isso tudo até agosto. Mas aí quem trabalha no campo, quem trabalha em comissão técnica, acaba indo para outros estados, às vezes, assim? Como funciona a dinâmica no futebol aí de Rondônia? Aí quem tem algum mercado acaba indo para outros estados, né? Quem não tem, infelizmente, vai sobreviver com outra profissão, infelizmente. Né? Quando você faz um bom trabalho, que você é visto, aí você tem outras propostas, vai para outros estados. Ou então fica parado até retomar as atividades novamente. Quando eu Bom, estava no então, Real, por exemplo, quando eu estava no Real, por exemplo, que eu subi, que eu fui efetivado profissional, terminou o campeonato principal, aí eu desci novamente para o sub-20.
Aí eu fiquei no sub-20, eu acho que o sub-20 terminou em setembro, né? Aí nós estávamos na Copa do Brasil, na Copa Verde. Aí eu subi para o profissional de novo, fiz a Copa Verde, depois desci para o 20 para preparação para a Taça São Paulo. Então, quando eu estava no Real, foi bom, porque eu fiz profissional, 20, profissional e 20 novamente. Eu mantive em atividade o ano inteiro. Mas porque o Real, como você falou, é um time mais tradicional, que tem uma estrutura, dá uma condição de trabalho melhor, entendeu? Tem um planejamento. Agora, os clubes que não têm uma estrutura ou não têm um planejamento a médio e longo prazo, infelizmente, os profissionais ficam desempregados. Por isso, precisa desse acesso para mudar o futebol aqui da região. E bom, por isso também você está buscando certificação, que cada vez o mercado exige mais, não só no futebol, mas de outros também, para te permitir Uhum. fazer network, abrir portas também, porque você tem Goiás, que nem você falou, trabalhou no Mato Grosso, mas é bom essa rede, né? É bom, a gente tem que ter esse network, né? Tem que ter essa ligação com outras pessoas do meio, né? Eu te confesso que eu sou um pouco restrito a isso. Igual eu te falei aqui em off, nem entrevista eu Então, que aqui gravei, seja né? um vídeo de abrir portas para o Odilon Júnior, né, pô? Amém. Então, assim, as entrevistas é muito pouca, é só entrevistas ali de jogo mesmo, etc e tal, alguma outra participação, mas visado ali, dentro daquele campeonato que eu estou disputando, dentro daquela competição, né? Então, esse network é bom, tô tentando melhorar essa parte aí, né, para a gente ter mais contatos com pessoas do meio, de outros estados, de outras regiões, para estar nos monitorando, estar acompanhando nosso trabalho, para estar abrindo novas portas. E é bom, que nem eu falei, faço a minha parte aqui, querendo fazer um canal diferente, trazendo quem faz aí Bacana. mercado pelo Brasil todo, quem está se destacando. Acabei de falar agora com quem foi o goleiro que foi campeão na Ponte Preta, mas falo de gente no Acre. Fazer algo diferente que a internet permite. E que o pessoal aí nos seus estados também Sim. visto em transmissão, em várias coisas. Eu, por exemplo, acompanhei bem o Campeonato Amapaense ano passado. Tinha uma transmissão Uhum. legal. Eu não sei qual que é a visibilidade do Campeonato Rondônia. Tem transmissão na internet também, tudo não? O campeonato de Rondônia, ele até 2019 ele era transmitido pela Rede TV. Jogos, um jogo meio de semana e um jogo final de semana. Depois não tiveram um acerto, aí quem estava transmitindo era a Eleven, né? A Ah, Eleven estava muita gente põe transmitindo no todos os Eleven, né? jogos, você deve conhecer a Eleven. Aí esse ano passado e esse ano, os clubes estavam fazendo a sua própria transmissão e a federação, né? A Eleven não está mais transmitindo. Aí agora quem transmite é a federação e os clubes transmitem nos seus canais, né? E aí eles estão Funciona falando que também, porque tem que ter essa visibilidade, o pessoal fazer material para ver estatística, tudo. Acho que é importante, né? mas só que aí os cronistas aqui, né, da rádio, da própria televisão, são mais concentrados em Porto Velho, mas tem também que acompanham, que cornetam, que falam bem, falam mal, tentam divulgar, né? Mas tem também. Então precisa. O campeonato ele não é ruim. Normalmente quando as pessoas me perguntam qual que é a diferença, eu estava lá no Rio de Janeiro, o pessoal me perguntou, o pessoal que estava lá também de Goiânia me perguntou, Odilon, qual que é a diferença do campeonato rondoniense para o campeonato goiano? Eu costumo dizer que a diferença é Goiás, Vila Nova e Atlético, que são três clubes grandes que tem lá e aqui não tem. Mas se tirar lá Goiás, Vila Nova e Atlético, fica um campeonato rondoniense, entendeu? Em termos de nível técnico, de competitividade, etc. É porque aqui não tem os três clubes grandes, né? Mesma coisa no Mato Grosso. Mato Grosso tem dois clubes grandes, Luverdense e Cuiabá. Tirou Luverdense e Cuiabá, o campeonato rondoniense fica igual. Aí, mas não tem o acesso, não sobe de divisão. Aí a logística atrapalha, né? Porque quando você joga uma Série D aqui em Rondônia, em 7 dias na semana, 3 dias você passa viajando, né, para Nossa, poder verdade, hein? jogar. É. É, porque aí a logística é complicada. Vamos aqui, o Real Ariquemes, que é do interior, né? Fica 180 quilômetros da capital Porto Velho. Você tem que ir para Porto Velho. Porto Velho, você pega aqueles voos da CBF que faz escala ou em Brasília ou em São Paulo, de madrugada, e aí você fica 4, 5, 6 horas no aeroporto para ir para um outro aeroporto para chegar no destino do jogo, depois para voltar mais um dia e meio, 2 dias, você chega cansado, tem que dar folga, trabalha um dia, vai para o jogo de novo. Então, para ter o acesso, a logística atrapalha muito, mas a qualidade técnica dos atletas não é ruim, igual a maioria das pessoas acham. É um campeonato bem disputado, é um campeonato bacana, bem competitivo. É, o que eu vejo, tem muito cara bom no Brasil todo, cara, né? Acho que
sabendo garimpar e ter tempo para preparar, né? Que você não teve tempo agora, pô, dá para fazer Uhum. trabalhos muito bons. E tanto que a gente vê, tirando esses Palmeiras, os times muito, muito grandes, têm muita grana, é muito comum qualquer um surpreender o outro, né? Então, é o Sim. que você falou, tirando esses aí que tem orçamento do ano inteiro, verba de TV, tudo, dá Os para outros é mostrar o tudo valor. Por igual. isso que eu vejo muitos estados sem time, com pouco time na elite, sempre tá surgindo Uhum. projeto novo, né? Sim. Não entendi, falhou. Não, que eu digo, uma coisa que eu acho bem interessante, às vezes estados que tem poucos clubes em série B, C, Espírito Santo, Rondônia, Acre, sempre tem gente investindo porque é uma. Quem enxerga a oportunidade e tem orçamento, obviamente, para manter um projeto, para tentar vingar, é um caminho mais curto, né? Sim, com certeza. Porque aqui é mais fácil, né? Você é campeão estadual aqui ou vice-campeão, você já vai para uma Copa do Brasil, uma Série D, você investe, faz um trabalho, um bom planejamento, um bom projeto, você consegue alcançar os objetivos seu, tanto pessoal quanto coletivo do clube, né? Então é uma área boa para investir. Precisa só da tal da visibilidade que não tem, né? Eu costumo dizer que aqui, se tiver um clube bem organizado, que vai brigar por acesso, vai conseguir passar de fase em Copa do Brasil, vai ser o centro das atenções da região norte do Brasil, porque não tem. Quando eu digo região norte, tira o Pará, né? Porque o Pará já é um estado à parte em termos de futebol. É Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, Tocantins. Se tem um clube bem estruturado aqui, um projeto bacana, bem planejado, vai embora, sabe? Ninguém segura. É, a Série D sendo para a região norte vai ser interessante, né? Tem o Princesa, que tem treinador tradicional. Eu não sei se nessa temporada ou na outra vai ter o Manauara, que também parece que tem grana. São Raimundo Eu aí, que acho foi que super bem em Roraima, tá mantendo o projeto há um bom tempo. Então, eu acho que alguma coisa tende a vingar. O Maitá, o treinador que a gente conhece. Então, é muito bom para a região, né? sim, vai ser muito bom. Tem que vingar, né? Precisa, precisa os clubes aqui subirem de divisão, precisa os clubes aqui se destacarem para melhorar o futebol aqui da região. Legal. E aí, no próximo papo contigo, já convocando um próximo papo, seja em Goiás, seja Mato Grosso, Rondônia ou qualquer outro lugar, vamos bater esse papo, hein? Porque vai ser bom. Com certeza, certeza, vai ser ótimo. Obrigado pela oportunidade, Dilon. Vou estar acompanhando os seus próximos passos. Agradeço a tua assessoria. Eu já acompanho dos caras que trabalham com basquete, cobram bastante coisa. Então, fico feliz demais por ter feito a Uhum. ponte contigo. E, pô, até a próxima, né, Odilon? Estamos sempre à disposição. O que você precisar, o que você tiver interesse, o que você quiser saber, é só mandar mensagem, é só perguntar que a gente te informa, passa certinho o que está acontecendo, todos os passos certinho, para você estar sempre informado aí, tá divulgando o futebol aqui do norte do país. Pô, com toda a satisfação. Então, até a próxima, a gente vai conversando, Odilon. Valeu. Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Tchau.